Então, a Andrea está me alertando aqui, pessoal, para a gente entrar com a voz da razão, né? Hoje a voz da razão é a Thaís Lima, né? Então, vamos lá? Olá, boa noite, Everaldo, e todo mundo aí que está assistindo, né? É um prazer estar aqui, tá? Podendo contribuir. Eu achei bem sincrônico o tema, porque eu também estou passando por estudos nessa área, então eu vou procurar sintetizar da melhor forma, né? O que foi falado. Então, primeiramente foi dada a definição, né? Do estudo, né? Da errologia. Foram colocadas a questão da motivação desse estudo, né? O Everaldo colocou que isso ocorreu há 12 anos atrás, quando ele teve uma audição deficitária num contexto grupal, e como em função, né, dessa omissão e de toda a energia gasta e das consequências, é que ele decidiu estudar a questão dos erros, né? E eu achei interessante a distinção que foi feita, né, entre erro, engano e omissão deficitária. Né? No caso, o engano seria um erro sutil, a omissão deficitária seria uma perda de oportunidade da pessoa se manifestar, e o erro seria uma atitude mesmo anticosmoética ou uma atitude imatura, né, da consciência. Seja essa atitude consciente ou não. Foi colocada a questão da importância de se desdramatizar, né, tirar o conteúdo emocionogênico, e pensar mais na prevenção, né, que, na verdade, o grande desafio é esse, né, fazer essa desdramatização para poder se analisar o erro propriamente dito, e que a conscienciometria ajudou muito como ferramenta nisso, né. Também foi comentado que muitas pessoas banalizam, né, o erro, e eu achei bem interessante a abordagem no sentido de colocar que, às vezes, por serem pequenos os erros, as pessoas banalizam, mas é exatamente a partir da correção desses pequenos erros que a pessoa consegue corrigir os grandes. Também foi comentado que já existem estudos na ciência convencional dos erros, por exemplo, na área da aviação, e se existe isso na ciência convencional, por que a gente não pode fazer aqui na conscienciologia? Também foi feita uma analogia muito interessante com o lixo, né? Que se a gente encarar o erro como um lixo, né? Reaproveitável, no sentido da aprendizagem, a gente pode tirar proveito, né? Desses erros para justamente não cometê-los novamente, ou até mesmo para repará-los, né? Também foi comentado que às vezes o pato pensene, ele também é um erro, né? Só que no nível pensênico, e piora quando acontece a ação em si, né? E que esse erro pensênico, ele é tanto um erro quando a pessoa tem um pato pensene contra ela, quanto também quando ela tem um pato pensene contra os outros. Foi também comentado a questão da tendência religiosa, às vezes, que a pessoa tem, que gera uma certa culpa, né, e que essa culpa gera fragilização, e isso só piora e predispõe a manipulação, né, vamos dizer assim, né, em função daquele erro. E aí o Everaldo comentou da importância do princípio da descrença, no sentido da pessoa se questionar se esses atos estão mesmo corretos, né, ao invés dela se culpar pelos atos, né. Bom, com relação ao passado, né? Algumas pessoas comentaram, né? E ele trouxe um exemplo de que às vezes a pessoa ela tem uma experiência ruim, né? Um trauma, enfim, uma infelicidade, algo que não sai conforme ela queria, né, no passado. E isso traz uma repercussão na atual vida, né? E muitas vezes esse problema que aconteceu também repercute em grupos, tá? E faz com que a pessoa adote uma retranca, né? Uma postura mais antagônica em relação à postura que gerou aquele erro. Então, se foi uma liderança, por exemplo, às vezes a pessoa deixa de assumir posições de liderança na atual vida para poder evitar, né, que aconteça novamente aquele trauma, aquele problema que ela não quer que aconteça. E isso acaba deixando muitos de nós intermissivistas em subnível, né?
Também comentou que esse desperdício de potencial, ele só ocorre pela falta de autoenfrentamento, né? Não tem outro jeito de se trabalhar o erro, senão pelas técnicas mesmo de autoenfrentamento, pela análise, né, do próprio erro. Inclusive, ele comentou como fazer essa análise, né, que, na verdade, o ideal é a pessoa levantar várias hipóteses, né, sobre o que motivou aquele erro, de uma forma isenta, e a partir do momento que ela identificar, né, a motivação, procurar fixar uma cláusula de cosmoética para praticar a postura na direção oposta, né? E ele procura fazer isso de uma forma positiva, vamos dizer assim, né? Colocando uma cláusula afirmativa, né? Que realmente leve ele àquela postura que ele quer trabalhar, que ele quer reciclar, que ele quer conquistar. Bom, também se falou que, como muitos de nós estamos em recomposição, né? Essa recomposição não tem jeito senão pela interassistência, né? Então, além desse processo e essa interassistência, ela passa, né, por autorreciclagens, né? Então, a importância de a gente estar fazendo esse movimento, né, de reciclagem dos nossos erros, juntamente com essa interassistência, para a gente poder passar pela recomposição. Também comentou que as pessoas que são mais orgulhosas, né, elas tendem a terceirizar, criar justificativas e não assumir o erro. Mas que o processo evolutivo é muito sábio, ou seja, mesmo quando ela insiste em fazer isso, a evolução ainda dá as oportunidades para que ela reveja esse comportamento. E se ela quiser postergar, aí é uma questão de livre-arbítrio, mas que vai ser mais difícil, provavelmente, no futuro, e talvez as injunções não sejam as mesmas, isso é real, né? Outra coisa interessante que ele comentou em relação a essa mesma questão, né, de escolha, né, de reciclagem, são as nossas heranças, né, que uma delas é a mesológica, que passa pelos nossos pais, pela nossa cultura, e que muito dessa cultura pode ser, ou até mesmo do que a gente, né, foi educado, pode ser errado, mas que tudo é possível reciclar. E seja pelo amor ou pela dor, né, a gente tem escolha, né? Então, é tão importante a gente aproveitar essa escolha, né, e não deixar com que a evolução nos imponha, né. Também colocou que a nossa vida atual vale por 15, então a grande questão é saber aproveitar as informações que a gente já tem para fazer essas reciclagens, né. E essa reciclagem passa por a gente usar todos os atributos da racionalidade, mas lembrando que a conscienciologia rasa não é conscienciologia. A gente precisa aprofundar e ter destemor, ir no ponto. E que muitas vezes essa dificuldade de ir no ponto tem a ver com outras dificuldades, por exemplo, de nominar aquilo que a gente sente, às vezes nominar até conceitos mesmo básicos, né, de comportamentos e até mesmo desses erros. Então, também é importante a gente estudar para poder conseguir reciclar essa dificuldade e isso nos levar, né, a fazer essa reciclagem maior também dos erros. Né, o que importa é a gente não ficar parado, né? Se a pessoa já tem um conhecimento, quer mudar, é importante ela ver o que está por trás dessa paralisação, por que ela não está fazendo um movimento de mudança, né? E começar pelas pequenas coisas, né? Nós já temos muito conhecimento, então é importante a gente ter responsabilidade pelo conhecimento que tem. E que toda reciclagem exige abrir mão de alguma coisa. Então, não adianta a gente querer abraçar tudo, né? Precisa realmente entender que na hora que for mudar, alguma coisa vai ter que sair para alguma coisa nova ter que entrar. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade.